close till I get up. Time is barely on our side. Com essa situação que os dois estão no Campeonato Brasileiro, Botafogo está na parte de cima da tabela, o Flamengo está lá ainda na zona de rebaixamento, é início de campeonato, tudo está muito no começo, mas o que dá para esperar? Tudo pode acontecer, né, Karine, num clássico, né? O ano passado nós tivemos um Botafogo e Flamengo, onde o Botafogo não estava tão bem, o Flamengo muito bem. Foi um jogo muito difícil, muito disputado, acabou 1-0 para o Flamengo, gol no final do Bruno Henrique. Ou seja, não dá, o clássico é isso, né? A gente não pode prever o que vai acontecer, independente do momento das equipes. A gente sabe que o Flamengo não é o mesmo Flamengo do ano passado, o Botafogo teve uma vitória surpreendente contra o Atlético Mineiro, aquele momento o líder do campeonato. Ou seja, está em aberto, o clássico está em aberto, né? Momentos distintos que as equipes vivem. Eu acho que no Flamengo, a lateral direita, se o João Lucas não jogar, acho que não joga, né? Que ele se lesionou. Está lesionado. Acho que o Domi vai ter que improvisar. Eu penso que ele poderia improvisar o Arão ali, botar o Thiago Maia no meio, que o volante normalmente consegue quebrar melhor ali de lateral, nos casos assim, que eu já tive experiências assim nos clubes que volantes conseguiram jogar ali, mas essa dor de cabeça pro Domenech, né? E a expectativa é que tenhamos um grande jogo. Rafa, mas tem o Mateuzinho também como opção. Será que ele vai ainda apostar no René improvisado? O Mateuzinho é da própria posição, né? Isso, tem o Mateuzinho também, né? Que pode ser. Karine, o René foi o escolhido contra o Grêmio, né? Durante o jogo. Até pelo que é, enfim, o estofo, né? Um jogador profissional. Dentro do ambiente profissional, o Mateuzinho vai fazendo essa transição. Era a terceira opção pelo lado direito e agora aparece como a única pela saída do Rafinha e a lesão do João Lucas, né? O Flamengo, claro, se movimenta, já tem o Isla, pode também buscar o Guga no Atlético Mineiro, mas de qualquer forma, nesse momento, é o Mateuzinho, um jogador da posição, que possa desempenhar a função de uma maneira mais natural. O René invertido, como foi contra o Grêmio, também representa, né, uma adaptação também. A gente está falando aqui de uma situação um tanto incômoda para ele. Mesmo o Arão, que pode fazer, como o Grafa lembrou bem, mas que também não vai estar 100%. Acho que tem muito mais a ver com a confiança do Domi nessa relação muito curta, né, em pouco tempo de trabalho com o Mateuzinho, para tentar entender, né, se o jogador pode receber oportunidade ou não. Eu sempre acho válido, quando você tem confiança no seu grupo de jogadores, que você utilize os jogadores da posição dentro, né, da sua posição, função dentro dos jogos. Mas o que eu estou curioso para ver no jogo, o Flamengo, né, vem no seu padrão, é claro que passa por uma transição e tinha um jogo de protagonismo com o Jorge Jesus, isso se mantém, né, com a chegada do Domi. Mas independentemente disso, a mudança para o jogo de posição ou essa transição para o jogo com uma metodologia, com conceitos diferentes. Mas é a equipe que fica com a bola e isso não deve mudar no clássico. A questão é o Botafogo, que é uma equipe mais maleável nesse sentido, né? Não tem um estilo tão bem definido assim e que passou por uma transformação considerável no jogo contra o Atlético e fez um bom jogo dentro das suas possibilidades. É claro que o Atlético finalizou 30 vezes, criou oportunidades, parou na trave em algumas delas, mas é a equipe com o maior volume de jogo nesse início do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tinha armas para contra-atacar, tinha uma estratégia dentro do jogo para também ser efetivo, perigoso e criar chances reais. E eu fico agora imaginando, para mim é a maior dúvida para esse jogo de domingo às 11 da manhã. O Botafogo vai repetir o que foi a sua estratégia no jogo contra o Atlético? Vai manter fora o Nazário, por exemplo, que cadencia um pouco mais e retém um pouco mais a bola? Vai ter o meio-campo mais pesado? Confirma o retorno do Honda, que não jogou no meio de semana, mas também muda a característica? São muitas escolhas para o Autuori. Eu acho que ele é que pode trazer algo de diferente nesse confronto de domingo. Vários questionamentos que daqui a pouquinho o Taiwan Leiras, nosso setorista do GE. Globo, vai falar mais sobre o Botafogo. Enquanto isso, a gente segue aqui também analisando essa situação do rubro-negro e o que acontece com o Bruno Henrique, por exemplo, que realmente está com um outro desempenho. Está irreconhecível, como eu falei. Grafa, é possível mudar em tão pouco tempo assim? Não é que seja possível mudar, mas é momentos do futebol, né? Um jogador de futebol passa por momentos bons e ruins, o Bruno Henrique não é diferente. Me recordo do Bruno Henrique quando chegou no Santos, ele chegou muito bem, depois ele teve uma caída de produção, teve a lesão no olho, não conseguiu repetir o bom futebol que ele tinha apresentado no Santos até a transferência para o Flamengo, e chegou no Flamengo, se adaptou bem, caiu como uma luva no esquema, no estilo de jogo.
Mesmo antes do Jesus chegar, do Jorge Jesus, ele já era um dos destaques dos novos contratados. E é normal, né? Após um ano tão fantástico igual o Flamengo teve, é normal ter essa queda de produção no ano seguinte. É difícil você manter, porque você gera uma expectativa além do que você fez. E fazer mais do que o Flamengo fez no ano passado não é fácil. Requer um nível de concentração, de determinação, de empenho, de dedicação muito alta. E é normal o jogador dar uma relaxada. E eu acho que o Bruno está passando por um momento difícil, ele tem consciência disso, vem trabalhando para melhorar. E mais cedo ou mais tarde essa fase ruim vai passar, a bola vai começar a entrar, ele vai voltar ao normal. Dentro do futebol isso aí é normal acontecer com os jogadores. Hashtag troca de passes. O pessoal está aqui se manifestando, eu adoro quando eles mandam mensagens. O Gilson Rassi colocou, acho que é assim que se fala, Rassi. Cari, inventou um apelido aqui pra mim. Cari, nem reclame de frio. Aqui em Curitiba tá 3 graus. Eu tava esperando você. Sou fã do Grafa e do Carisma, da Cari. Pô, que moral, hein? Com essa friaca toda. Ficar acordado esperando a gente aqui, Rafa e Grafite. Muito obrigada pela Curitiba companhia. É frio, eu passei frio em Curitiba. 3 graus. Eu lembro antes de ir pro Atlético, o pessoal falava sempre, negão, fica tranquilo, você já morou na Alemanha, em Curitiba você não vai passar frio, mas em Curitiba você passa frio dentro de casa. Nossa. É ruim, é muito frio Curitiba. Rafa, não é fácil não. Mas é uma cidade maravilhosa. Já fiz jogo lá sofrendo. A Vila Capanema, o Henrique Guidi lembrou bem, né, do Moisés Lucarelli e o vento lá em Campinas. A Vila Capanema já me fez tremer na cabine fazendo jogo. Moisés Lucarelli é frio mesmo também. Já passei frio fazendo jogo lá como repórter. Mas repórter sempre leva um casaquinho. No sul a gente colocava jornal dentro da bota para não pegar a umidade ali do gramado. A gente tem algumas ideias, alguns macetes, enfim. Mas vamos seguir falando de futebol agora. Falando ainda do Flamengo, eu quero escutar o Rafa em relação ao Bruno Henrique. Porque ele demonstrou uma certa dificuldade ali diante do Grêmio. É que tá chorando, é teu bebê? É um momento... o molequinho tá sendo preparado para dormir e não quer ir pra cama, aí complica. Ele quer assistir o Troca. Mas daqui a pouco... exatamente. Mas daqui a pouco ele acalma. Eu acho que o Bruno Henrique tá passando por duas questões diferentes, né? E o Grafa foi muito feliz quando lembrou que ainda com o Abel como treinador, o Bruno já era o grande destaque do Flamengo na temporada. Porque ele é um jogador muito adaptável. Ele consegue se adaptar e render em contextos que até não são os ideais para que ele apresente o seu melhor futebol. A oscilação, como ele lembrou também, a questão da lesão no olho, uma última temporada no Santos bem abaixo das demais, mas é um jogador que consegue, bem ou mal, mesmo num contexto não tão favorável, mostrar o seu desempenho. A questão é que o ano do Flamengo, ainda com o Jorge Jesus, e a gente está falando desse ano atípico, ano de exceção, era de uma equipe que não estava no nível do que desempenhou em 2019, mas era uma equipe que era capaz de controlar os jogos, se sentia ainda natural para ser superior aos adversários, mesmo sem jogar no mesmo nível da última temporada. E isso se perde nessa transição e na troca do comando, né? O Bruno hoje é um jogador, sim, numa má fase técnica, a gente pode falar isso individualmente, até porque em outros momentos, em equipes que não rendiam tanto, ele já apareceu bem. Mas ele também é um refém do que é o novo contexto, do que é essa transição, essa adaptação. O jogador que, antes de executar, pensa, ele perde segundos preciosos, né? O Flamengo perdeu a sua naturalidade, perdeu a sua coordenação de movimentos e isso tem um preço e acho que os jogadores individualmente, não só o Bruno, vira muito mais a questão o enigma do biscoito lá, ou da bolacha, dependendo de onde Para mim é quem bolacha. está assistindo a gente vem. Ou da galinha e do ovo, o que vem primeiro, né? A questão individual do Bruno e de alguns outros nomes no elenco, ou uma questão coletiva influenciando o individual. É um pouco de cada. O contexto também influencia esse momento de alguns atletas no Flamengo. O Saulo Nani está colocando para a gente aqui na hashtag Troca de Passes o seguinte: no Brasileirão de 2019, o início do Flamengo foi parecido nas 5 primeiras rodadas. 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Muita calma nessa hora, diz o Saulo. Rumo ao Bio. O torcedor está aqui acreditando, dando força para o seu time. Agora vamos colocar aqui junto também no telão, ao lado do Rafa, Me close till I get up. Time is barely on our side.